en nombre de Spine y, y del grupo Sarcomunicándonos, tan activo, pues les doy la bienvenida. Para los que estén aquí por primera vez, les comento que Spine es la red global que aglutina a todos los pacientes de sarcoma, a todas las asociaciones, en verdad, de pacientes de sarcoma, y que está detrás de esta iniciativa inicial de Sarcomunicándonos, que ahora ya empieza a tener una vida propia, por fortuna, lo cual augura que, bueno, que las cosas están funcionando. En esta ocasión, el impulso viene del propio Sarcomunicándonos, del grupo brasileño, esta iniciativa del Julio Amarillo, aprovechando el mes de concienciación del sarcoma. Y bueno, y de hecho, a diferencia de los webinars anteriores, que ya hemos tenido dos, algunos de ustedes han estado ya presentes en los anteriores, otros pues será una novedad. Ha cambiado un poco hoy el formato. O sea, frente a los webinars anteriores en que había una presentación formal, una en portugués, una en español y un poco de debate de los invitados con el público, con los pacientes o sus familiares. Hoy habrá unas conversaciones más informales por parte de nuestros invitados y que incluyen también la presencia de una paciente. Dicho todo esto, lo que voy a hacer a continuación es presentar justamente a nuestros invitados de hoy. Le doy la bienvenida a la doctora Bruna David, que es repetidora, ya la hemos tenido en uno de los webinarios anteriores. Ella es médica oncóloga, jefa del departamento de sarcomas del grupo Oncoclínicas, investigadora clínica del Instituto Nacional Brasileño del Cáncer y miembro de la junta directiva de Cellnet y también del grupo brasileño del sarcoma, y del LACOC, que es el grupo colaborador de sarcoma en América Latina, y al mismo tiempo también es miembro del Comité de Política Pública de ESMO, que es la Sociedad Europea de Oncología Médica. Bienvenida, doctora Bruna. También tenemos hoy el placer de contar con un doctor que está en Perú, que es de Perú, Juan Carlos Aro Varas, bienvenido. Ha tenido la gentileza de poner su biografía y un brevísimo currículum, siendo como es bastante extenso, con lo cual ustedes mismos lo pueden leer ahí en el chat. Pero ya ven que es médico oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Lima, en Perú, y coordinador del proyecto Cellnet para diagnóstico de sarcomas y de GIST. Bienvenido. Y por último, pero no menos importante, todo lo contrario, tenemos a Teresa Erika Sousa López, que es psicóloga clínica ella misma, pero también paciente de leiomiosarcoma metastásico. Bienvenida, Teresa. Y solamente decirles un par de cositas, un par de apuntes de cara a lo que ha de venir muy brevemente, y de verdad que voy a ser breve, no es una amenaza. Junto con los webinars que estamos poniendo en marcha en Sarcomunicándonos, vamos a poner en marcha otra iniciativa online que serán los Zoom Cafés, es decir, encuentros mucho más informales que estos. Estos siempre van a tener el formato de invitado y conversaciones con los invitados. Y en cambio el Zoom Café es básicamente pensado para pacientes, familiares de pacientes, cuidadores y por lo tanto en principio se espera que sea en un ambiente muchísimo más relajado, muchísimo más formal. Entonces, esto vendrá en las próximas semanas y lo único que les voy a pedir es que tengan la gentileza de tomarse un tiempito de decir si prefieren que sea un viernes o un domingo, porque hemos entrado en una especie de discusión filosófica y no hemos podido determinar cuál es el mejor día para este encuentro. Entonces, vamos a hacer un sondeo a ver qué prefieren ustedes que sea, si un viernes empezando el fin de semana o un domingo terminando el fin de semana. La sesión de hoy va a ser grabada, lo digo por si alguien no quiere que se vea su nombre o prefiere mantener el anonimato, que sepa que está la grabación
y lo digo para que lo tengas simplemente en cuenta. Georgia, tuya es la palabra, ahora te toca a ti. Muchísimas gracias por todo. Graças, Natália. Boa noite a todos, oficialmente em português, agora. Sou a Georgia, da Desmoide Brasil, estou junto com a Natália, com a Catherine, sempre nesse projeto importante de informação. Nós temos a Spine, que é a rede global de pacientes de sarcomas e de todas as associações, que é um grande guarda-chuva. E o projeto Sarcomunicandos, que é um projeto que iniciou com a Spine, agora, como a Natália bem disse, tem uma vida própria e muito fortalecido. Então, hoje nós estamos aqui num formato um pouco diferente, com os convidados, não teremos uma aula específica, mas um bate-papo um pouco mais informal. Então, vamos apresentar os nossos convidados de hoje. A doutora Bruna Davi já esteve conosco em outros webinars, oncologista clínica do INCA, do Grupo Oncoclínicas, do Grupo Brasileiro de Sarcomas, também do SEUNET, e sempre muito ativa em tudo que se diz pacientes, associações e qualidade de vida. Então, muito obrigada mais uma vez, doutora Bruna. E doutor Juan Carlos, do Peru, oncologista do Instituto Nacional de Enfermidades, em Lima, coordenador do projeto SEUNET para diagnóstico de sarcomas e GIST também. A Tereza, que foi através da doutora Bruna que fez essa ponte, que foi a que teve a ideia de fazer o webinar do Julho Amarelo. A Tereza é psicóloga clínica e também paciente. Bem-vindos. E alguns recados, como a Natália trouxe, a webinar é sempre gravado, então se alguém não quiser estar ou não aparecer, ou fechar o vídeo ou não aparecer o nome, é importante que isso fique aqui informado. E por fim, o Sarcomunicando está trazendo um projeto muito especial, que vai chamar Zoom Café, e a ideia é ter um espaço de troca entre pacientes, familiares, e de tirar dúvidas e de trocar os sentires. E nós chegamos ontem numa dúvida se seria melhor fazer o Zoom Café às quintas-feiras ou aos domingos. Então, nós vamos pedir só para vocês escreverem no chat mesmo, prefiro quinta, prefiro domingo, e aí a gente pode tomar nota disso e iniciar esse projeto com mais pacientes. Tá bom? Sejam bem-vindos. Vamos passar a palavra para o Dr. Juan. Juan Carlos, no se te oye. Buenas tardes con todos. ¿Ahora se escucha bien? Ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Como se mencionó, soy Juan Carlos Arovara, soy médico oncólogo. Me acerco un poco porque creo que mi micrófono no registra bien el sonido. Soy médico oncólogo del Departamento de Oncología Médica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del INEN, de Lima, Perú. Bueno, en el hospital actualmente me desempeño como médico que trabaja en la parte asistencial, viendo pacientes con sarcomas, tumores gastrointestinales, ocasionalmente también tumores de neoplasia hematológica. Y estoy llevando desde hace un año el departamento de investigación de forma administrativa. Y participo dentro del comité, dentro del proyecto CELNET ya desde el 2019 junto con la doctora Bruna, ya que nos hemos reunido en múltiples ocasiones para atender las reuniones, los meetings que se han hecho por este consorcio, que ha permitido pues ampliar la red de manejo de estas neoplasias como son los sarcomas de tumores tan raros y establecer puentes de conexión con otros
países que muchas veces no conocemos cómo es la realidad y el manejo, ni también las dificultades que tienen tanto los pacientes como nosotros los especialistas para tratar a este tipo de tumores. No sé si estoy hablando muy rápido, si se me escucha bien o se desea hacer alguna pausa. Perfecto, de momento, creo. Sí, Ok. Bueno, para comentar, según lo que habíamos hablado, en Perú existen centros de tratamiento de cáncer que son hospitales grandes que manejan volúmenes grandes de pacientes. Uno de ellos es el INEN, que es el Instituto Nacional, que es, es un hospital netamente de manejo de cáncer y que refiere o recibe pacientes de todas partes del Perú. Posteriormente se han desarrollado institutos regionales en zonas estratégicas como en el norte de Perú, en el sur y en el centro, los cuales están haciendo el manejo también centralizado a este nivel con el objetivo de manejar a los pacientes con especialistas preparados en regiones ya alejadas de la capital y que es parte también de las estrategias de manejo de pacientes como son los sarcomas o tumores raros, ya que para este tipo de diagnósticos lo mejor es tener o recibir manejo en centros especializados, es decir, centralizar la atención con el objetivo de evitar, uno, demoras, eh, evitar errores del diagnóstico, ya que muchos pacientes muchas veces tienen dificultades para llegar hacia el especialista que va a dar el primer manejo. Tienen retrasos, ya que en hospitales generales muchas veces no hay un especialista y hay demora en las referencias, y o si es que se maneja inicialmente, se hace un manejo que no ha sido diseñado específicamente para la patología y puede traer problemas no tanto en el diagnóstico, errores en el diagnóstico o también problemas en el manejo posterior, que inicialmente se hace a través de procedimientos quirúrgicos en muchas oportunidades. Entonces, nosotros hemos visto en la realidad de Perú que hay barreras específicas para los pacientes, que uno son las geográficas, porque muchos viven en zonas alejadas donde no hay especialidad o médicos especialistas, y otras son, por ejemplo, los mismos retrasos del sistema de salud que muchas veces hace que el diagnóstico demore, ¿no? No sé si de repente hay alguna pregunta hasta este punto o algún comentario que se quiera hacer respecto a cómo es en Brasil o en otras localidades el manejo. ¿no? Puedo O, plantearte una pregunta. O sea, por ejemplo, sí, un paciente em, que no ha sido diagnosticado, pero que se sospecha que tiene algo. ¿Cuál es el viaje que hace ese paciente que no está en Lima, por ejemplo? ¿Cómo sería su viaje a través del sarcoma? inicialmente, bueno, el paciente que tenga algún tipo de lesión sospechosa de un tumor que pueda ser un sarcoma, acude a un hospital general. El sistema de salud está diseñado a que primero vayan a un hospital de localidad, que muchas veces no tiene resolución para, ni siquiera para imágenes, y se haga de esto una referencia a un hospital más complejo en la misma ciudad, donde probablemente se tenga rayos X, ecografía y en algunos casos tomografía, que no hay en todas partes de Perú. Y según la capacidad de resolución es que toman una acción como es hacer imágenes o pedir que lo evalúe un especialista, y si es que no cuentan con esto, hacen una referencia ya a un nivel mayor. En este caso puede ir a un instituto regional como es el IREN Norte o el IREN Sur, o si es que es cerca a Lima, ir directamente a Lima. Muchas veces algunos pacientes toman por iniciativa desplazarse directamente hacia Lima. Pero, ¿qué pasa? El seguro o el seguro integral de salud como requisito pide que se tenga una referencia. Entonces, el tema de la burocracia, o sea, el tema de los papeles hace que haya un retraso, ¿no? El paciente tiene que esperar que de la pequeña, nosotros le llamamos posta de salud, que es el hospital de primer nivel,
recién, se haga una referencia a un hospital mayor y del hospital mayor se haga otra referencia a ya un centro especializado. Esa ruta nosotros hemos pensado ver la forma, ¿no? de evitar tantos pasos y algo que ha venido siendo de utilidad es la derivación a los centros regionales, que tienen, por ejemplo, imágenes o ya tienen profesionales especializados que pueden hacer el diagnóstico o el tratamiento inicial en zonas cercanas a donde vive la población en general, ¿no? O en zonas alejadas de Perú. No sé si hay alguna pregunta al respecto más o si quieres que amplíe algo al respecto. ¿Cuáles son los mayores desafíos de los pacientes de sarcoma, de manera así general en Perú? ¿Dónde son El, el- los puntos más débiles? ¿Cuáles son los mayores problemas a los que se sí, enfrentan? el principal problema es el tiempo, porque muchas veces el sistema de referencias es lento. Eh, Ese es el principal desafío, porque en las zonas alejadas no hay todos los recursos para hacer un diagnóstico, que sería el otro principal problema, y el otro es el tiempo de llegada, ¿no? Se está haciendo algunas estrategias como telemedicina, incluso hospitales generales de periferia que ni siquiera tienen especialista, hacen ya teleconsulta al INEM directamente y nosotros aceptamos pacientes según los resultados que tengan o ya la sospecha clínica, ¿no? Esto es una ayuda que ha mejorado la referencia de pacientes, pero también pasa que muchos pacientes no tienen conocimiento de que pueden hacer esta ruta y a veces dan vueltas en un mismo sitio, ¿no? Van al hospital público. Como hay demora en la atención, se van a un privado. El privado que por lo general en provincia, en las zonas alejadas, no tienen tampoco o no hay muchas especialidades, pueden generar que también retrase el manejo del paciente. Yo pienso que la comunicación es algo importante que está fallando en nuestro país y que no tenemos tampoco grupos de abogacía específicos para sarcomas. Eso sería algo que podría beneficiar más adelante al manejo de pacientes, por ejemplo, comunicándolos o uniéndonos a una red que permita que sea directamente más rápido su manejo, su traslado o si es que ya o se sospecha, o si es que ya hay una sospecha, hacer una teleconsulta con un especialista, que ahora con la internet es mucho más fácil, eh, y con esto cortar los tiempos, ¿no? de diagnóstico, acortar la barrera geográfica o incluso evitar pues que haya un manejo previo que no sea el adecuado. Ujú. Muchas gracias. Aquí alguien plantea, aquí el compañero Wilker plantea algunas preguntas en el chat, por ejemplo, Sí, ¿cuál es el tiempo promedio, ¿no? para llegar al especialista al que te va a sí, tratar? Bueno, hay varias preguntas, pero bueno, vamos a empezar con esta. Y sí, bueno, otra que está ligada con la cuestión del tiempo, ¿no? Si el hecho de que la atención, por ejemplo, la provea una institución privada, ¿marca alguna diferencia con respecto al tiempo? bueno, en la primera pregunta de cuánto tiempo es lo que demora un paciente llegar a un especialista, nosotros hemos visto que puede ir desde 2 semanas hasta como máximo o hasta un mes probablemente, debido a todas estas barreras que he ido mencionando, ¿no? Y que por lo general pienso yo que tiene que ver mucho la comunicación y la información, ya que, como mencioné, algunos pacientes dan vueltas en varios centros o en varios especialistas que muchas veces no tienen la capacidad de resolver el problema o no manejan la ruta de referencia de pacientes. Eh, ¿Cuál era la segunda pregunta? Disculpe. Sí, sí, si había alguna diferencia en cuestión de tiempo, entre Sí, ir a un hospital público o resolver hacer esto en alguna de una institución forma privada, particular. Sí, sí, particular. el principal problema de que uno acuda a una actividad privada es el pago.
ya que la subvención sería netamente por el paciente, o sea, el paciente tendría que pagar por toda la atención. No, en Perú aún no existe alguna forma en la que el Estado pueda pagar la atención en un hospital público de los pacientes que tengan seguro del Estado. Se estaba pensando en algún momento en hacer un tipo de seguro universal que incluya en un mismo sistema de salud a todos los hospitales, sean públicos y privados, y hacer lo que acá le llaman tercerización, o sea, que se pague un privado por la atención, pero aún no, eso no está desarrollado y es, en realidad, si es que, hablando de forma fría, si es que alguien tiene los medios económicos para poder atenderse de forma privada, lo va a poder hacer y va a tener pues la posibilidad de, de tratarse más rápido o obtener, por ejemplo, diagnóstico por imágenes o la atención de un especialista de una forma más rápida. Sí puede acortar el tiempo y la velocidad del diagnóstico, eh, pero de la misma forma es muy difícil debido a que no todos los pacientes o el gran volumen de peruanos no tienen la capacidad de pagar una atención privada. Ok, y algo relacionado con lo económico que también plantea aquí Wilker es si el gobierno eh, paga el hecho de transferir un paciente, ¿no? Por ejemplo, si tienes que cambiar de ciudad, que me imagino que será algo mucho más que frecuente, ¿no? Si tienes que cambiar de ciudad, ¿es algo que está contemplado por el mismo gobierno o no? ¿O es el paciente el que tiene que buscarse los medios para llegar, para poder Eh, desplazarse o establecerse en otra Sí, localidad? el seguro público, que es el SIS, si es que todo, si, por ejemplo, si yo tengo el SIS, el seguro público, y me voy a atender y hago toda la ruta de la referencia, que es un poquito pues fastidiosa y demora, el seguro provee en casi la mayoría de casos transporte aéreo o transporte terrestre si es que el paciente lo amerita. O sea, les pueden pagar pasajes de avión o también traslado de ambulancia, siempre y cuando por lo que he visto en la práctica hospitalaria, si es que han hecho la ruta de referencia. Si el paciente se ha ido por cuenta propia, muchas veces el seguro no les quiere o tiene dificultades para hacerles el reconocimiento. Supongo que es por un tema administrativo, pero en la mayoría de casos sí, el seguro, si es que han hecho toda la referencia, es decir, si ellos lo han enviado, también regresan al paciente o hacen ese tipo de gestión para pagar sus traslados cuando viven en zonas alejadas. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias. No veo más preguntas en el chat. Le paso un momento la palabra a la doctora Bruna, a ver si quiere añadir, qué otros temas quiere añadir al debate. Perfecto. Olá, gente, boa noite. Boa noite, Juan. Bom, eu acho que se a gente ficar fazendo mais ou menos a coisa repetida, fica um pouco monótono, né? Como tem pouca gente, acho que dá para a gente diversificar um pouco o assunto, e aí vocês me interrompam no momento que quiserem, tá? Eu acho que é curioso a gente ter um momento de conscientização com uma reunião com tão pouquinha gente, né? Eu acho que isso aqui traz um retrato muito claro da dificuldade que a gente tem de falar de doença rara, né? E não é só um problema latino-americano, mas a gente sabe que é mundial. Então, assim, olhar para isso, já entender qual a dificuldade que a gente tem na prática do dia a dia, né? Se para falar é tão difícil, imagina tratar, né? E antes de tratar, a gente precisa de diagnóstico. Então, qual que é o papel dessas reuniões? Qual que é o papel dos grupos que vocês, pacientes promovem, né? É justamente educar e tentar melhorar, né? Fluxo. Melhorar o que a gente chama de navegação do paciente oncológico, né? Desde lá do momento da suspeita até para onde esse paciente vai ser referenciado e aí suspeita e tratamento. Vocês estavam perguntando de público e privado.
Eu, como pessoa que trabalho nos dois cenários aqui no Brasil, posso afirmar com muita clareza, e eu hoje só trato sarcoma, que às vezes é mais difícil um paciente conseguir um diagnóstico em tempo hábil no privado do que no público, porque o privado brasileiro hoje é um caos, né? As pessoas não conseguem informação, a gente não tem padronização de tratamento, a gente não tem referenciamento. Então, às vezes, no público, de certa maneira, a gente consegue referenciar os pacientes, apesar das filas, né? Então, acho que a gente, às vezes, pensa que pagou o plano de saúde, o problema está resolvido, mas, infelizmente, não. E aí, por que que é importante a gente ter essas conversas? Porque paciente educado, paciente consciente, ele consegue minimamente se orientar dentro de um sistema caótico, né? Mas aí eu estou só vendo a pontinha do iceberg e estou enxugando gelo, porque lá embaixo o caos continua, né? E a partir do momento que a gente tem as pessoas unidas e educadas, o que que a gente consegue daí para frente? Mudança, né? Que é o intuito dessas conversas aqui. No primeiro momento é um impulso pessoal, né? A maior parte das pessoas chega até aqui porque teve contato com a doença de alguma maneira, ou porque é paciente, ou porque teve alguém próximo que adoeceu. Mas daí para frente a gente acaba mais do mesmo, né? E como é que a gente pode impactar a vida de outras pessoas para que a gente melhore o ecossistema para todo mundo, né? E aí, quando eu falo isso como médica, né, movimentos como esse que eu e o Juan trabalhamos, que são movimentos intercontinentais, é nesse sentido também, né? A gente junta meia dúzia de pessoas interessadas nesse assunto, que trabalham com esse assunto, que têm dificuldade de trabalhar com esse assunto, porque é um terreno muito árido, e vai tentando do outro lado também esse engajamento de outros colegas. Agora, por que que é tão importante a gente ter um engajamento de paciente? Por dois motivos. Um, porque a gente está falando de doença rara, então naturalmente vai ser menos olhada por política pública, né, em qualquer setor, seja no público ou no privado. E dois, porque a gente precisa trazer luz para isso, porque às vezes não é só o desinteresse, é o desconhecimento, né? E aí essa mobilização, trazendo voz, né, a gente ganha um cenário diferente, porque quando a gente fala de política pública para doença rara, e aí, né, não só falando de sarcoma, e não só de câncer, a gente falando de doença rara como um todo, tudo é mais difícil, né? A aprovação, de estudo clínico é mais difícil, porque os desenhos que a gente usa para avaliar a população, as análises estatísticas são diferentes do padrão de alto volume. As aprovações de novos tratamentos são mais difíceis, porque são questionados os padrões de desenho de estudo nos quais essas drogas foram desenvolvidas. Então, é toda uma cadeia de dificuldade devido ao número, né? A gente tem pouco paciente, os estudos vão ser menores, os desenhos estatísticos vão ser menores, e aí a gente vai ter mais dificuldade. E aí eu estou falando só de tratamento. Agora, antes, né? Esse paciente que tem um diagnóstico, às vezes não vai nem precisar de medicação, né? Se eu disser para vocês que mais de 50% dos sarcomas a gente cura com cirurgia e radioterapia, eu esqueço a parte das drogas, né? E aí eu ganho muito menos apoio da indústria farmacêutica, que é o que a gente vê hoje patrocinando um monte de coisa, né? A gente precisa muito dessa ajuda, mas quando eu estou falando de uma doença que eu curo sem droga, a maior parte, eu preciso acelerar sim o diagnóstico, eu preciso acelerar sim o conhecimento de pessoas que estão ali na ponta. E muitas vezes essa pessoa não é oncologista, muitas vezes essa pessoa não é o ortopedista, essa pessoa é o clínico de família de base, essa pessoa é o médico da vovozinha, que foi médico da família inteira e não tem noção do que é um sarcoma, essa pessoa é um cirurgião plástico, essa pessoa é um dermatologista, e aí uma bolinha tirou e era um sarcoma e aquilo não foi diagnosticado, ninguém nunca mais olhou esse lado de patologia, e daqui a 6 meses, um ano, aparece um monte de metástase. Então, é importante a nossa conscientização enquanto profissional, né? A gente tem feito um trabalho muito voltado nesse sentido, de
conscientizar profissionais não médicos, né? Porque senão a gente fica falando para as mesmas pessoas. A gente brinca que sarcoma tem 3 pessoas e todo mundo é muito legal, né? Porque é pouco conhecido, tem pouco investimento, então só faz quem gosta mesmo. E todo mundo se conhece, né? Vocês vão ver a minha cara e a do Juan em todos os grupos possíveis de sarcoma a nível mundial, porque são sempre as mesmas pessoas. Agora, além disso, a gente precisa que a população saiba também, né? Todo mundo sabe que fumar dá câncer, todo mundo sabe que o PSA rastreia câncer de próstata, todo mundo sabe que o autoexame pode detectar nódulo precoce de câncer de mama, mas ninguém sabe que se você palpa uma bolinha em alguma parte mole do seu corpo, aquilo ali pode ser um câncer, não necessariamente aquilo ali é um lipoma, né? E é muito legal que essas campanhas atinjam pacientes, porque eu tenho uma amiga que mora, por exemplo, na Inglaterra, e ela não é médica, ela não tem nada a ver com isso aqui que a gente está falando, e ela é minha amiga, sabe o que eu faço da vida, e ela me disse uma vez que estava na sala do médico de família dela lá, e aí passou na televisãozinha uma campanha que eles usam lá que chama On the Ball, que basicamente eles pegam uma bolinha de golfe e educam as pessoas, tanto médico quanto paciente, que se tiver alguma bolinha maior que aquilo em alguma parte do corpo, para procurar um especialista que aquilo ali pode ser sarcoma. Então, uma pessoa que não faz absolutamente nada me lembrou, né, do que era um sarcoma, lembrou que eu já tinha falado essa palavra para ela um dia, porque na campanha, na televisãozinha ali da Clínica da Família, lá em Londres, estava passando uma notinha de conscientização. Então, é nesse sentido, né? Eu tenho certeza que essa minha amiga, o dia que palpar uma bolinha, vai me perguntar o que pode ser aquilo ali, ou vai perguntar para o médico dela lá, né? Então, é nesse sentido, né? E aí, acho que uma palavra de apoio sempre ajuda, é a gente pensar que, ai, né, é tão difícil, tem pouco engajamento, sim, é difícil. A gente tem uma questão cultural ainda, aqui na América Latina, que é o pouco engajamento do leigo, né? A gente coloca o médico num pedestal. A Georgia que conta isso, né? Que a mãe dela uma vez deu uma bronca nela, que ela disse que ela faria, que se o médico dela mandasse ela pular da varanda, ela pulava. E aí a mãe dela deu uma bronca dela dizendo, como assim você confia piamente numa pessoa? E é bem por aí, né? As pessoas têm que ter noção da sua condição até para poder tomar decisões, né? Independente de quais sejam elas, essa troca tem que ser ativa, né? A responsabilidade do tratamento de alguém não pode ser só do médico, que é uma terceira pessoa nessa jogada, né? Essa responsabilidade tem que ser dividida, eu diria até menos que 50% do médico, né? Porque tem muitas coisas envolvidas, tem paciente, tem família, tem questões culturais, o médico meramente é uma parte técnica dessa história toda, né? Então, enquanto a gente se colocar à mercê de decisões dos outros, isso é uma questão cultural na América Latina, sem sombra de dúvida, a gente não vai conseguir avançar muito, né? Então, esse chamado é para trazer ativamente ah, os colegas, né, do ponto de vista de educação, mas também, e principalmente talvez nesse momento, pacientes, familiares, enfim, quem tiver interesse nesse sentido, de participar ativamente do próprio tratamento e, obviamente, tentar melhorar, né, esse microambiente. Se a gente consegue atingir 1, 2 pessoas ao redor, é um trabalho de formiguinha mesmo, né? A gente vai trazendo com o tempo mais e mais. Eu acho que as meninas da Espanha podem contar para a gente, né? Como é que foi esse trajeto delas, que não foi nada fácil. A gente sabe e continua não sendo. Mas eu acho que é um pouco por aí. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Vou fazer um comentário, uma pergunta, Bruna, assim. Às vezes, pelo nosso próprio grupo, eu sinto uma questão. Às vezes, o paciente quer engajar, ele quer entender, mas tem a parte psicológica que trava até por questões de medo. Eu sinto muito isso, porque nós até colocamos no grupo uma regra que não pode mandar foto, porque era corriqueiro quando algum paciente mandava foto. Logo, a gente perdia 3, 4 pacientes do grupo, porque eles não queriam ficar vendo foto de cirurgia, de cicatriz, de tumor e tudo mais.
Então, a gente está tentando fazer uma divulgação e engajamento de um formato mais leve. A Elise está aqui. A Elise trouxe uma ideia muito bacana, que a gente criou dois bonecos, que são dois pacientes, mas é um esquema leve e divertido deles conversando entre eles. Então, não tem talvez aquela parte psicológica do medo, do receio, ou simplesmente eu não quero ouvir. E é incrível, os pacientes que estão aqui, aí eu vou trazer o Wilker, a Renata, quando a gente se permite participar, trocar e eu acho que exteriorizar mesmo a nossa jornada, como isso faz muito bem para a gente fica fortalecido. Então, eu acho que nós, como pacientes, também precisamos falar mais, né? Eu sou, eu também sou paciente e fazer todo esse trabalho me fortalece muito. Então, acho que isso talvez seja você acha uma boa ideia, assim, dos próprios pacientes engajarem contando sua história. Não, mas sem sombra de dúvida, isso é muito individual, né? Trazendo assim um pouco para o pessoal, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem uma doença rara, mas não é câncer, mas é uma doença rara, e demorou muito a ser diagnosticada. Enfim, resumindo a ópera, eu conversei com ela para tentar achar, ela mora em outro país, eu falei para ela tentar achar algum grupo, né, aqui, talvez isso ajudasse ela até, enfim, a se situar melhor no contexto da doença dela, e ela foi justamente por esse lado. Ela começou, mas ela ficou assustada com as histórias que ela ouvia e acabou se afastando. Eu acho que, olhando de fora, né, eu acho que tem sempre, né, o copo meio cheio, o copo meio vazio. Eu acho que esses grupos, né, sem sombra de dúvida, tem uma questão de apoio, tem uma questão de apoio psicológico muito importante, né? E aí acho que vocês podem até relatar isso melhor do que eu. Mas eu acho que é uma linha muito tênue entre a gente educar e a gente ser um grupo somente de desabafo, né? Eu acho que é uma linha muito tênue aí. Aí como fazer isso que a gente vai ter que ir entendendo aos poucos, né? Não dá para ser muito técnico, porque a gente está falando, obviamente, de pessoas, mas também não dá para ser muito passional, porque senão a gente entra num muro de lamentação e não consegue o que a gente está buscando aqui, né? Que é melhor acesso, melhor informação, né? Informação de qualidade, tirar as pessoas um pouco do mundo perdido, do buraco negro da internet. Então, assim, é o que eu sempre falo em todas as reuniões. Quando eu recebo um paciente que já faz parte do grupo de tumor desmoide, é uma outra conversa, né? São pessoas que sabem sobre a doença, são pessoas que sabem sobre as opções de tratamento e elas querem discutir, né? Elas querem discutir, elas sabem das atualizações, sabem de guidelines, isso é muito legal, né? Então, eu acho que é bem por aí, assim, a gente tentar de maneira humana não transformar numa roda de psicologia somente, né? Eu acho que tem um espaço, pode ter um espaço para isso também, mas eu vejo muito pelo lado de a gente pode acabar se perdendo também, né? E é uma linha muito difícil de traçar. Legal. Obrigada, Bruna. Acho que vamos passar a palavra para contar assim a vivência na pele, né? A Tereza que trouxe essa ideia do Julho Amarelo. Conta pra gente, Tereza. Boa noite. Então, eu sou Tereza, sou psicóloga, eu trabalho no serviço público, sou servidora pública e sempre tive consultório há quase 20 anos. Tenho um filho de 19 anos e convivo com um tipo de sarcoma que é o leiomiosarcoma, com diagnóstico desde 2021. Morei quase os últimos 20 anos no Mato Grosso e vim para Mato Grosso do Sul, para a capital Campo Grande, em virtude do tratamento, mas tenho uma série de vínculos ainda em Mato Grosso, casa, filho, né?
Em 2022, eu vim para Campo Grande, início do ano, porque a minha família mora aqui. E acho que não foi em 2022, foi em 2023 que eu soube que havia essa campanha, o Julho Amarelo, mês de conscientização sobre sarcomas. E eu tenho uma história de ativismo social. Nos últimos, por 7 anos, eu coordenei a campanha de Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio, porque sou uma profissional de saúde mental. Então, eu entendo, como a doutora Bruna comentou, a importância de campanhas, de se falar sobre o assunto, de informações. Acho que eu, por exemplo, tinha ouvido falar sobre sarcomas, assim, alguma coisa muito, muito, muito distante. E eu, antes de sair de licença para tratamento, estava dentro do SUS, né? Era uma profissional do SUS, que trabalhava no SUS. Sempre trabalhei em políticas públicas também. E penso que se eu tivesse informações sobre esse tipo de câncer, a minha história poderia ter sido um pouco diferente. Eu tenho essa convicção na importância das informações, na importância da educação. E não apenas se eu tivesse conhecimento, mas também os profissionais de saúde pelos quais eu passei. Então, no ano passado, eu fiz uma live, chamei alguns profissionais, dei o meu depoimento, por essa convicção, né, na importância de se falar, de se informar, e por eu vivenciar a doença, e por ter essa história, por ser profissional de saúde, assim, eu me sinto assim meio que obrigada, né, assim, responsável coletivamente por isso. Em algum momento, não sei se foi em 2023 ou 2022, eu perguntei numa associação com a qual eu tenho um contato nos Estados Unidos, que é uma associação específica de leiomiossarcoma, quem seria uma médica que seria referência aqui no Brasil. E eles me falaram da Bruna, na época, né? E aí eu pesquisei algumas coisas, alguns artigos que ela escreveu, algumas coisas, e quando foi nesse ano, eu pensei assim, acho que poderíamos organizar uma live com a fala dela, porque ela é uma especialista, né? Porque na outra live eu tive uma experiência do médico, praticamente oncologista, dizer que assim não tinha jeito, que seria sorte se você tivesse o sarcoma e você teria que lidar com isso. E fazer um diagnóstico precoce seria muito difícil. E aquela resposta não me convenceu muito. Foi difícil. Teresa, no tienes sonido. Tereza, acho que você está muda. Tereza? Teresa, ahora. Pronto? Ahora Me sí. escutam? Sim. Então, consegui encontrar a doutora Bruna e ela sugeriu assim, olha, eu acho que é mais interessante a gente fazer uma live direcionada para um público do que, de repente, falar para um público que, né, não é tão específico assim. E aí ela fez essa articulação e estamos aqui. Em poucos, como ela disse, como é muito comum nesses encontros, ultimamente tem sido, acho que as pessoas estão um tanto até saturadas, né, desses encontros online. Mas eu acredito que o webinar vai ficar gravado e pode ter, sem dúvida, uma utilidade. E aí eu concordo com a doutora Bruna, até pela experiência em outras campanhas, em outros movimentos. Eu acho que a gente vai conversando, vai dialogando, vai mobilizando, vai agregando, e a gente vai amadurecendo os movimentos também, no sentido de, à medida que o tempo passa, em pensar quais são as medidas mais necessárias, né? Quais são as ações mais importantes, como concretizar coisas
seja através de leis, seja através da criação de espaços e de formações. Então, eu vejo dessa forma. Acho que posso falar um pouquinho, né, da minha experiência assim, nessa jornada, bem pouquinho mesmo, bem resumido, se vocês acharem que é válido, né, nesse sentido, sem que seja um depoimento muito longo, né, quais foram aí então as dificuldades. E vocês, tudo bem? Eu tive os primeiros sintomas, que hoje eu sei que eram sintomas de sarcoma, em 2019, que foi um sangramento muito volumoso, né? E que me veio como alguma coisa assim, a menstruação, por algum motivo, ela está mais volumosa, né? Esse sangramento. Porém, anteriormente, eu sempre tive uma menstruação muito regular. Na época, eu tinha 39 anos, em 2019. Mas eu notei, assim que houve essa alteração, eu notei. Como eu trabalhava na área da saúde, com médicos, né, amigas médicas, assim, então, isso aí tem tudo uma clínica de mioma. Eu falei assim, olha, mioma é uma coisa muito comum nas mulheres, é um tumor benigno, eu acredito que não seja algo com o qual eu tenha que me preocupar. Então, naquele ano de 2019, eu tentei fazer um controle desse sangramento, né, assim, com orientação médica, mas com uma medicação, né, com medicações que cessassem esse sangramento. E fui passando. E sempre que eu consultava sobre como resolver esse problema, os profissionais diziam assim, você tem que fazer uma esterectomia. E eu achava a remoção do útero um procedimento muito radical, eu não queria fazer, né, a remoção. Aí eu ia, e então eu comecei a pesquisar que outros procedimentos eu poderia fazer que não a esterectomia. Então, tinha a possibilidade da miomectomia, que seria, teoricamente, só a retirada do mioma, da radiofrequência, mas não era indicada para o tamanho do suposto mioma, e da embolização, né? Foi o que eu pesquisei, passando em médicos na cidade que eu morava, em Tangará da Serra, interior do Mato Grosso, em Cuiabá, em Campo Grande, fazendo consulta online com o médico do Rio, com o médico de São Paulo. Eles tinham opiniões diferentes, e eu perguntava, mas será que eu posso fazer essa embolização? Dá certo? E só que nisso já tinha passado, né, de 2019 até 2020, e então esse sangramento foi aumentando cada vez mais. E eu percebia que aquele tumor também. Fiz um exame de imagem, e o exame de imagem trouxe as medidas do tumor, e que provavelmente era um mioma. Mas nesse primeiro exame de imagem, que aliás foi o único, ele disse assim que não se descartava a possibilidade de uma. E aí eu comecei a verificar a possibilidade de fazer a embolização, e fiz a embolização aqui em Campo Grande. O médico me pediu alguns exames, algumas coisas, e ele falou, quando você fizer essa embolização, seu problema de sangramento está resolvido. E, de fato, eu tinha pesquisado o que mais se espera de uma embolização, que ela obstrui algumas veias ali que, teoricamente, alimentariam o mioma, cessar o sangramento e, gradualmente, esse mioma ir desaparecendo. Só que eu fiz e isso não aconteceu. Ao contrário, eu continuei sangrando muito e aí eu fui adoecendo muito, né? Tinha muita dor, muita dor. E eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que fazer a esterectomia, né? Eu falei, não era algo que eu queria fazer. E fiz a esterectomia, escolhi um médico e eu fiz tudo particular, né? Até o tratamento do câncer, todos os procedimentos, todos os exames, todas as cirurgias, eu fiz tudo particular. Nesse ano que foi o ano de 2021. O médico que fez a esterectomia,
era um médico muito experiente. Ele falou para mim: eu tenho 40 anos de profissão. E eu passei por outros passei pelo meu ginecologista que acompanhava, passei por outros, e todo mundo: mioma, você faz isso, você faz aquilo, mas ninguém levantava nem a hipótese de câncer, né? E aí eu fiz essa histerectomia. O médico, ele filmou, né, a peça que ele removeu. E era muito feio, assim, a aparência. Tinha uns espetinhos, parecia que tinha uns espetos, um pelo. E, assim, eu fiz a embolização no início de fevereiro e fiz a histerectomia no início de maio. Então, foi um curto tempo, mas que eu fiquei muito doente. Então, quando eu vi a foto, né, a gravação da peça que ele removeu, pedaços daquela peça tinham saído com sangramento em alguns momentos, né? Eles tinham saído aí pela vagina, porque eu reconheci ali a fisiologia, né, dessa peça. E aí, o oncologista clínico, que depois fez uma cirurgia oncológica em mim, em novembro do mesmo ano, ele disse que, né, que aí também foi um dos problemas, né, possivelmente, que aquela peça foi removida cirurgicamente de maneira fragmentada, e que isso teria feito com que as células cancerígenas se espalhassem ali com maior facilidade. Enfim, ele colocou essa possibilidade, e depois eu tenho uma recidiva, né? Porque se eu fiquei de 2019 até mesmo um pouco antes, né? Eu não sei os sintomas começaram a aparecer em 2019, mas eu não sei há quanto tempo esse tumor poderia estar ali no menor tamanho crescendo. Mas ele foi crescendo gradualmente. Porém, quando houve a histerectomia, e aí o que ocorreu? O médico falou assim para mim: olha, toda vez que a gente faz uma cirurgia, a gente precisa fazer uma biópsia. Tudo bem? Porque essa biópsia também precisa ser paga. Eu falei assim: não, tudo bem. Mas eu não tinha nenhuma preocupação mais. Para mim, quando eu fiz aquela histerectomia, eu que vinha com sangramento, com dores, com uma qualidade de vida muito comprometida, eu falei assim: todos os meus problemas agora vão estar resolvidos. Se era uma histerectomia que precisava ser feita, então vamos fazer. E aí ele informou que quando chegasse o resultado da biópsia, eles entrariam em contato comigo e eu ia lá pegar. Ele até perguntou para mim: você já teve HPV? Eu falei assim: não. Então ele disse assim: sim, porque se a biópsia vir com HPV, a gente faz um tratamento aí rápido, tranquilo. Acho que essa era a única preocupação dele, e eu não tinha preocupação, achava que estava tudo bem. E aí, o resultado dessa biópsia chegou um mês após a cirurgia. Porém, eles só me avisaram em torno de 3 meses depois, né? E aí o oncologista clínico, o oncologista cirúrgico que fez a cirurgia, considerou que era um tempo significativo. E era mesmo. Quando eu fui fazer a investigação, tinha outros tumores, tinha metástase no pulmão e tinha um outro tumor muito maior do que o primário na região abdominal. Aí eu precisei, né, partindo já para o final, acho que das maiores dificuldades, né, fazer uma cirurgia que havia a possibilidade de se fazer ou não, que é a isenteração pélvica. Mas eu acredito que o oncologista que me operou, ele tinha certeza que faria essa cirurgia. E aí, nessa cirurgia, eu perdi a bexiga, parte do intestino, parte do canal da vagina e o ovário, né? Assim, uma cirurgia muito... Eu digo que eu fui mutilada, né? E que isso, naturalmente, trouxe uma série de implicações, né? Então, eu acredito que essas consequências, que são muito sérias, assim, enquanto... Acho que tratamento, responsabilidade pela saúde das pessoas. Tive experiência também de alguns exames errôneos, né, com dados errôneos.
Eu acho que, assim, né, para finalizar, eu acho que eu posso parar por aqui. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu posso responder. Porque são realmente uma jornada, e já tem 5 anos o diagnóstico até aqui, então são muitas coisas a serem ditas e que foram vividas. Obrigada. Obrigada, Teresa, pelo relato. Não sei se alguém quiser tirar do mudo para fazer alguma pergunta para o Dr. Juan, para a Bruna, para a Teresa. Acho que agora é o momento, pode ser pelo chat também, se vocês ficarem mais confortáveis.